galera, já estamos de volta aqui nas Ondas Sonoras da sua Viva FM. Tá na Viva, tá na Beira, são 15 horas e 6 minutos. Tô aqui com ele, meu amigo Rafael. E aí, Uma boa tarde a todos, boa tarde, meu amigo Vaguinho. Beleza, cara? Tranquilo. Você é especialista em quê? Qual é a sua formação? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de mim. Fala aí pro pessoal falar. Meu Quem é esse respeito cara pra conhecer. que tá Quem falando é? aí pra falar de acústica aí pra minha igreja? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Eu vivo música desde os 7 anos de idade em igreja. Então estudei música, estudei um pouquinho aí. Me especializei na parte de técnica, parte de mixagem, o que erroneamente na igreja chamam de sonoplasta. Sonoplasta. Que não é. Sonoplasta é aquele cara que trabalha, que faz trilhas sonoras em teatro, cinemas, quando a gente vê aquele filme. Isso! É exatamente o sonoplasta, é esse que aí. Acho que nem existe mais, né? Existe ainda? Existe antigamente os filmes, o cavalo Não, eles ainda criam criam efeitos sonoros assim e as próprias trilhas mesmo. É interessante aquilo, né, cara? Sim. Um trovão pegava um raio-x e balançava. O serrote. Então, de fato, esse é o sonoplasta. Então, a gente, em paralelo, a gente foi crescendo. Então, quando o cara fala assim, você faz o que na igreja? Eu sou sonoplasta. Não é, né? Não é. Às vezes alguns são, porque eles criam tanto efeitos lá, tanto estalo, tanto barulho. Tanta microfonia, né? Que acaba sendo sonoplasta de verdade. Ele é o quê? Operador de som? É, um operador de som, mixador. Né? Se ele tiver um pouco mais de capacitação, passa a ser um técnico. E um pouco mais engenheiro e por aí vai. Na verdade, esses títulos são em cima daquilo que a gente aprende, aquilo que a gente estuda, né? Então, é por aí. E eu fui em conhecimento, sou muito autodidata nessa parte, fiz ciência da computação, uma área que não tem nada a ver com música, com áudio. Até comentei da vez quando eu vim aqui. No Brasil, a gente só tem uma faculdade de acústica, que é em Santa Maria, que até então ela era voltada à acústica para tratamento de indústrias, essas coisas, segurança do trabalho, essas coisas. E agora eles entraram também nessa parte musical há 3, 4 anos, é recente isso. Mas eu sempre vivi no meio de banda, no meio de música, trabalhando e toquei bateria, me formei em música, toquei bateria, tive um problema sério de tendinite, larguei o instrumento, mas eu não conseguia sair do meio. E aí eu já carregava a caixa, já fazia tudo, falei, agora, o que eu vou fazer? E aí eu fui para essa área do áudio. E estudando muito, a gente foi se especializando um pouco em acústica, porque não adianta nada você investir. É um pilar, são 3 pilares. Você tem que ter uma boa acústica, um bom equipamento e pessoas. Não adianta você comprar um equipamento muito bom se a acústica não é boa, não adianta você comprar um equipamento bom, ter uma acústica boa, mas não ter pessoas capacitadas. Entendi. Então, além disso tudo, capacitar pessoas. E é todo esse trabalho que a gente faz. Tanto o trabalho ali de condicionamento acústico, de som, de capacitação de pessoas. É o que a gente sempre fala. Você tá igual hoje com a camisa da Ferrari. Se você pegar uma Ferrari e botar na mão de qualquer um, tem gente que nem sai. Verdade. Você pegar um carro excelente, um piloto... Agora você pega um piloto excelente, dá um fusquinha velho pra ele faz miséria. Na limitação do carro, lógico. Mas vai dar um show. Mas vai dar um show. Aí você pega uma pessoa que mal sabe dirigir com a Ferrari, quase nem consegue sair do lugar. Verdade. E no áudio é a mesma coisa. Quando você capacita as pessoas, com pouco que elas têm, elas conseguem organizar, conseguem trabalhar, conseguem identificar os problemas. E aí esses problemas, eles são aos poucos sendo solucionados. E principalmente igreja, que, desculpa que eu vou falar aqui, mas muita gente... Quais são os maiores problemas hoje das igrejas, principalmente? Falta de conhecimento. A gente vai falar muito de igreja hoje. Sim, aqui, né? sim. O principal foco é a igreja, mas serve para sua casa, serve para qualquer lugar. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. É o principal problema das igrejas. Falta de conhecimento e falta de procurar alguém que conhece também, né? Sim. Mas aí, por não conhecer, qualquer pessoa que chega lá fala que conhece e a pessoa acredita e aceita, e aí muitas vezes não são feitas coisas corretas da forma correta. Existem leis internacionais, leis nacionais que regem muitas formações. Então tem pessoas que às vezes estudam e aprendem um pouquinho e já acham, não, agora eu sou um especialista, agora eu já posso fazer. E existe um ditado que diz, em terra de cego... Não é fácil não, Rafael. Você mexer com som de igreja, ajustar um som de igreja é muito difícil, cara. É mais difícil do que você fazer um show grande. É difícil pra caramba. É mais difícil. A cobrança é maior, a realidade é outra, a situação é outra, é bem mais difícil. A gente fala... Acústica. Sim, muda. Completamente. E o principal,
Aí eu não gosto muito de misturar, mas não tem como, quando a gente leva pro lado espiritual, quando a gente vai fazer alguma coisa dentro da igreja, as dificuldades são maiores. Porque há ali uma questão espiritual que atrapalha. Há ali barreiras espirituais que vão lutar contra. A gente costuma falar muitas vezes, a gente vai fazer um evento, alguma coisa de igreja, é um monte de problema. Às vezes eu falo, se eu estivesse fazendo isso num bar, já estava pronto, já estava funcionando, já estava ali há muito tempo, nada atrapalha. Então, assim, eu não gosto muito de entrar por esse lado, mas a gente tem que falar, é verdade. Você mexe com o inferno, fica revoltado, aí um aparelho queima... É por aí, né? É por aí. Porque o resultado final de tudo tem que ser a salvação de vidas. Então, a gente tá ali na igreja, eu costumo falar muito, um músico quer aparecer, mano, monta um palco ali fora pra você e vai lá e aparece. Aqui não é lugar de aparecer. Inclusive, quando você esteve aqui a semana passada, a gente falou um pouco sobre isso, né? Cada músico quer aparecer mais do que o outro. É claro que existem exceções, né? Sim. Mas... Por exemplo, o cara liga a guitarra dele no cubo dele, é cubo, né? Caixa lá e aumenta, aí eu acho que a bateria tá mais alta do que a guitarra, vai aumentando mais, daqui a pouco o baixo acha que a guitarra tá mais alta, aumenta, daqui a pouco você não consegue nem ficar dentro da igreja mais. Exatamente, mas eu concordo no sentido a pessoa estuda, a pessoa investe no equipamento, investe numa guitarra, seja, eu vou usar o guitarrista como exemplo, ele investe em pedaleira e ele quer tocar e quer ser ouvido, ele quer se sentir bem, isso é fato. Sim. E cabe à diretoria da igreja proporcionar um ambiente que seja bem para todos, tanto para músicos e cantores, quanto para aqueles que estão indo na igreja. Então, isso é importante. Todos têm que estar se sentindo bem ali. Sim. Não simplesmente não porque o baterista é filho do pastor que eu vou só investir na bateria. Não. Mas tem que haver uma compreensão também pelo lado dos músicos em relação a isso, né? Sim. A ter uma doutrina, né? Sim. Muitos trabalhos que a gente faz, no final as pessoas saem um pouco frustradas, porque a gente às vezes pega pesado, vai na ferida, mas depois ele entende que no final melhora pra tudo, inclusive pra eles. Você foi baterista, você disse aí. Isso. Você já sofri muito, já. Você devia sentar a mão nas baquetas lá e... Será que o pessoal tá ouvindo e toca mais alto, né? Eu apanhava muito porque eu aprendi um pouquinho, estudei um pouco, inclusive aqui no Cefetes, antiga escola técnica, com o maestro Célio Paula. IFES, ali, né? O Celinho, isso, hoje é IFES. Então ali a gente tinha que tocar. E eu também toquei um tempo em trio elétrico e a gente tinha que tocar. E eu fui de uma igreja que a cultura dela não é de volume. É uma igreja mais simples, mais... acústica. Mais acústica, vamos dizer assim. E eu sofria, tá? Porque... até hoje na minha mixagem eu tenho a mão pesada também. Compraram uma bateria eletrônica, não? Não, mas eu... Que a solução dos problemas é uma bateria eletrônica às vezes, né? Em muitos lugares sim. Nós fizemos uma igreja em Serra, em Colhidas de Laranjeiras, a Batista Caminho da Fé, do pastor Rogerinho, que a solução a princípio foi colocar a bateria eletrônica. E assim, todo mundo amou, tanto os bateristas quanto a igreja. Porque foi uma bateria de qualidade, o pessoal gostou da sonoridade, gostou daquilo que a bateria proporcionava, e a igreja então amou, porque não aguentava. Toda microfonadinha ali, tranquila, nem microfonada, ligado, né? Isso. Na mesa ali. Eles tinham uma bateria no aquário, então o pastor até falou, Rafael, eu tenho quase 3 metros perdido do meu altar por causa de um aquário, tá? E fica feio o negócio. E aí a gente mostrou pra ele, viu a qualidade. E eles têm um projeto tipo igreja maior. Quando for pra igreja maior, retorna com outra bateria se for necessário. Essa não vai ser perdida, que eles têm em estúdio. Enfim, quando a gente senta e conversa com a igreja, há possibilidades que a gente consegue fazer várias coisas para se aproveitar o recurso e muitas situações. Vamos lá, Rafael. Por exemplo, hoje a gente vê muitas igrejas, né? Muitas igrejas comprando galpões, tem até tenda, né? Sim. Tem até as tendas aí. Por exemplo, tem um amigo meu, um pastor amigo meu, que ele tem uma igreja em Colatina e a igreja dele é em tenda, é uma tenda, tipo um circo. Ali na Rua Velha de Cutucará, a igreja do Batista do Final começou com um circo. Começou assim, como é que faz? Ou não faz? Ali não tem jeito, Aí não tem jeito. Circo não tem jeito, né? Circo não tem jeito, o som sai. E galpão? Esse galpão que a gente tá vendo aqui, eu usar exemplo de novo, usei. Ali, galpão, tá vendo ali? Aquele galpão ali. O cara vai ali e coloca a igreja ali. O que ele tem que fazer? Então, eu coloquei aqui, eu fiz um cronograma porque muitas vezes falar de acústica é algo um pouco complexo. Então
Então segue o seu... Eu fiz um cronogramzinho aqui e nós vamos falar exatamente sobre aquilo que é o tratamento de um ambiente. Então, por favor. Vamos lá, que hoje nós vamos falar exatamente disso. Eu vou explicar um pouquinho o que é. Então, se a gente for no dicionário, acústica é o ramo da física, ou seja, é física, não adianta, não é achismo, não é eu penso, eu acho, é física. Física e matemática são exatas, não tem pra onde correr. Só que eu costumo falar que o áudio é a matéria mais inexata da exata. Porque a temperatura muda, a velocidade do som ele varia de acordo com a temperatura. Então, se você tiver muito quente e à noite tiver muito frio, você tem variação na velocidade do som. Então, você vai, muitas vezes as pessoas vão passar o som de manhã com o ar-condicionado desligado na igreja, aquele calor, porque não pode ligar o ar-condicionado, porque a conta de energia às vezes sobe um pouquinho, às vezes acontece isso. Entendi. E à noite, quando entra a igreja, que você diminui, muda tudo. É mesmo? Muda tudo. Por quê? Até 3 graus de variação consegue mudar bastante a velocidade do som. E a velocidade do som interfere em quê, exatamente? Nas reflexões do ambiente. Que aí eu vou ter mais ou menos reflexões do ambiente, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui, né? A gente tem 3 tipos: absorção, reflexão e difusão do comportamento acústico dentro do ambiente. Só um detalhe, a acústica ele vem de grego. É um substantivo feminino que ele quer dizer desrespeito ao ouvido. Aí a gente pode levar para os dois lados: respeito ao ouvido de se respeitar, de fato. Porque quando a gente entra num lugar que uma acústica é boa, não é gostoso? É bacana. Quem já foi num teatro, um lugar que é tudo... Você vê uma orquestra, o pessoal, os músicos tocando ali. Ou até na igreja mesmo, quando a gente tem o pessoal educado, a gente sai de lá. É o que eu falo. O Espírito Santo, Deus não precisa disso. Mas quando a gente está num ambiente propício, as coisas parece que flui mais e melhor. Então, é um respeito. Um bom ambiente acústico é um respeito ao ouvido das pessoas. Eu já saí de lugar por não aguentar ficar de tanto... também já aconteceu comigo. Infelizmente, falou, eu amo a vida de vocês, mas eu não consigo ficar aqui porque eu vou trazer prejuízo, que eu preciso do meu ouvido para trabalhar. Então, eu não consigo. Tem locais que são insuportáveis, né? Você acaba... perdendo até a graça, né? Tem. E eu sou suspeito de falar porque eu gosto de barulho, eu gosto de som, eu gosto de volume alto. Eu gosto. Mas ele tem que ser agradável. Não pode ser aquele alto que incomoda. Não pode distorcer, né? Não pode distorcer, que aí é pior ainda. Então nós temos 3 principais vertentes, que é a absorção, a reflexão e a difusão dentro de um ambiente. Não tem outra coisa além dessas 3. A absorção, ela é aquela que o som bate e é absorvido, que são com materiais flexíveis, porosos. A absorção ela é mais para o tratamento, que é o que nós não vamos falar hoje. Nós vamos falar hoje para o isolamento acústico, que é o mais fácil e muitas vezes é aquele que vai te não trazer o problema com seu vizinho, até às vezes tem igrejas que são feitas, o pessoal fizeram no 2º piso e embaixo tem salas. Aí aquela igreja do fogo, aquela igreja do reteté que o pessoal sapateia e aí embaixo você ouve aquela... atrapalha as salas embaixo. Às vezes tem igrejas que tem disponibilidade ali de muitas salas, aluga para escola, outras coisas, não consegue ter culto à tarde porque atrapalha na sala. Então foi um projeto errado que poderia sim ter feito soluções acústicas que impediria de ter feito isso. Então a absorção não tem para onde correr. O som bateu ali, absorveu e pronto, ele morre, ele diminui dentro do ambiente, que é o que a gente chama de RT60, que é o tempo que o som morre no ambiente. Aquele, quem já comentei, você entra numa sala, num apartamento vazio e fala, o som dá aquele eco, ele demora, aquele reverb. Aí você começa a botar móveis ali, coisas, ele melhora porque são materiais que absorvem o som. Então nós temos a reflexão. O que é reflexão? Geralmente acontece em vidro, piso polido, material rígido, liso e polido, que é onde o som bate e é incidido com a mesma velocidade, com a mesma força, com a mesma frequência. São esses materiais que destroem o ambiente. Então muita gente acha lindo, né? Aquela igreja com aquele paredão de vidro, aquele chão de mármore ou granito, tudo lindo. Mal sabe que você está contribuindo para destruir a acústica do seu ambiente, da sua igreja. Entendi. Infelizmente, os assembleianos, principalmente, gostam muito de ter templos bonitos aos olhos, mas muitas vezes eles são péssimos aos ouvidos.
Antigamente não se conhecia isso, vamos falar um pouco de história e cultura. As igrejas católicas, até por não ter microfone, a arquitetura dela era desenvolvida para isso. Para você falar e o som se propagar. Né? Isso, as catedrais. E, inclusive o canto gregoriano foi a solução que eles tiveram que criar para se cantar dentro dessas igrejas. Porque como é que você vai falar rápido, vai fazer, se você tem aquele eco, tem aquele som rápido dentro do ambiente? Então eles criaram aquele para deixar o som correr e parar dentro do ambiente. Entendi. Então, por conta de uma questão técnica, eles tiveram que fazer isso. Se viraram, então, né? Se viraram, tem que resolver. Então, por isso que até há pouco tempo atrás, hoje muitas igrejas católicas já têm tido instrumentos elétricos, guitarra, bateria, tudo. Já tem microfone. Tem microfone e tem sofrido muito hoje em adaptar o ambiente com esse novo padrão de missa. Então, alguns têm entrado em contato com a gente tem feito alguns trabalhos. Existem painéis acústicos que eles são como se fossem quadros. Então dentro ali a gente consegue colocar uma logomarca, alguma coisa, e faz um trabalho acústico dentro do ambiente para poder trazer isso. E além da reflexão nós temos a difusão. O que é a difusão? Não é um ambiente liso, como se eu tivesse feito uma parede e ela ainda não tivesse rebocado. Você tem a parede ali no tijolo ou naquele bloco de concreto liso, ou até, penso, muita gente coloca às vezes isopor no teto. O isopor também ele trabalha com difusão, porque ele não é tão liso. Ele tem, se você for ver, ele não chega a ser tão poroso, mas ele é irregular. Então, um ambiente irregular, ele muda a difusão. A gente tá fazendo aqui, e eu vou botar essa apresentação no canal no YouTube. Então, isso que eu tô falando aqui, depois eu vou mostrar essas imagens para as pessoas. Quem quiser acompanhar depois, quiser ir lá, depois a gente vai deixar disponível aqui, porque vão ter essas imagens explicando tudo isso que eu tô falando. Então, as pessoas vão entender. Então, dentro da acústica nós temos o isolamento e o tratamento. E aqui nós vamos falar exatamente do isolamento, que é para segurar, é para evitar que o som de fora entre e que o som de dentro saia. Né? Quem tá fora não vai entrar e quem tá dentro não vai sair. Então, aqui, por exemplo, a gente tá ouvindo a ambulância passando agora. Passando aqui. A acústica aqui não tá legal. Não tá legal. A acústica não, o isolamento. O isolamento. É engraçado que a gente vai falar sobre vidros aqui, janela, tal. Nós temos vidros aqui, meio que panorâmico aqui o estúdio. Se você investe uma fortuna, muitas vezes, numa janela correta, numa blindagem e tal, e a vedação dela não é bem feita, por aquele buraco o som entra. O que está acontecendo aqui agora? É alguma questão de vedação, alguma coisa que não está bem feita, e aí o som está passando. E tem a manutenção também, né? Sim. Porque a gente pega o metal ali, ele vai pegando o sol, então ele contrai e dilata, contrai e dilata. Então as borrachas, mais que você colocou ali bastante silicone, bastante coisa, ele vai dilatando e com o tempo ele perde. Tem que dar manutenção então direitinho. É importante, sim, se você tiver uma janela acústica ou com essa função de isolamento, é importante fazer a manutenção. Então dentro do ambiente nós temos paredes, teto, chão e janelas. São praticamente os 4 coisas que nós temos dentro do ambiente para poder tratar. Os 4 elementos, Os 4 elementos. Então, na parede, por exemplo, você falou de um galpão, né? Vamos olhar esse galpão da nossa frente aqui. Esse não pode ser, ele é todo aberto. Levado muito em consideração, não. Ele tem uma parede de vidro aberto em cima. Mas vamos botar aquele padrão de galpão caixote. O cara tem um galpão caixote ali que foi colocado uma telha de zinco, aquela telha que foi ali, a estrutura metálica com a diferença ali de 20 centímetros, uma calha, que também é um material metálico fininho, paredes. E aí geralmente às vezes acontece locais que o pessoal faz um galpão do lado do outro, né? Então, e você encosta na parede, você ouve o vizinho, você ouve a parede do vizinho. Então, formas que a gente pode fazer é dobrar essa parede, colocar uma parede dobrada com um material absorvente no meio. Então a gente vai falar aqui que a lei da massa... Tem que gastar um dinheiro, né, cara? Não tem jeito. Tem. São coisas que não são baratas também. Não são baratas. Você fazer uma parede dupla preenchida com areia, você está gastando com areia. Então isola bastante. Solução boa. É uma solução boa e não tão cara. Só que eu costumo dizer o seguinte...
cada caso é um caso. Isso que eu tô falando agora, a pessoa, então eu vou pegar e vou usar isso na minha igreja. E vai resolver? Pode resolver ou não. Entendi. Porque eu tô falando de frequências. Os agudos, geralmente, que são aquelas frequências altas que a gente chama, eles são, que é aquele barulho que incomoda, eles são mais fáceis de ser absorvido. Os graves, não. Às vezes passa um carro, bum, bum, com aquele gravão batendo, chega até a tremer. Por quê? São frequências grandes, são ondas grandes. E eles movem massa. Grave, ele estrutura. Se você tiver um grave muito... Ele move, ele mexe a estrutura. Então, ele afrouxa os parafusos. Afrouxa os parafusos, exatamente. Eu costumo dizer que às vezes, eu tenho um amigo meu que, quando eu faço evento, ele falava que enquanto eu não tiver tremendo a bainha da calça, eu não tô satisfeito. Gosta de um grave, né? Gosta de um panelão, né? Eu sou meio assim. Então, assim, cada caso é um caso. Mas existem soluções de você... então eu não quero, mas eu tenho aqui lã de rocha, eu acabei comprando, sobrou. E eu tô usando aqui, em vez de bloco de cimento, eu tô usando lajota comum. Então você faz uma parede de lajota comum, coloca lã de rocha no meio e faça outra parede. Porque aí um físico, ele estudou isso, que é chamado perca de transmissão, ou transmission loss, que é um estudo feito em cima disso, que ele diz que quando você tem uma massa, uma mola, que é um material absorvente, seja espuma, lã de vidro, lã de rocha, seja o que for, aí cada caso você tem que usar algum tipo de coisa. Lembrando que a gente falou, há materiais que pegam fogo, materiais, então a gente tem que ter cuidado com isso. Verdade. Então, quando você bota uma parede, uma área vazia, se você fizer uma parede com uma área vazia e outra parede, já absorve. Mas quando você coloca um material sono-absorvente no meio, isso aumenta muito mais a absorção. Então, se você faz uma parede dupla dessa, ou até de drywall mesmo, hoje tem usado-se muito o drywall, né, que é o gesso acartonado, que o pessoal fala. Então, realmente o pessoal faz uma parede dupla, no meio ali, que é nos montantes, coloca-se um material absorvente e depois uma outra parede dupla de drywall. Então, tem um quadro que nós vamos mostrar aqui, que ele chega a absorver até 50 decibéis. Isso é muito. Se a gente fosse botar um sonômetro aqui para poder medir, todo mundo conhece como decibelímetro, é o nome popular, mas o nome correto é sonômetro. Nós dois conversando nessa sala aqui, se tivesse um sonômetro aqui, ele estaria medindo nessa faixa de 58, 55 decibéis. Então, você tendo uma parede que isola isso, ou seja, lá fora, ninguém vai ouvir o que está sendo falado aqui dentro. Quando a gente coloca banda, várias pessoas, 300, 400 pessoas cantando, esse volume já muda muito. Aí eu estou chegando a 110, 102, 103 decibéis. Eu já fiz medições em igrejas que chegou a quase 110 decibéis. Caramba, muito alto, né? É muito alto. É muito alto. 110 decibéis em tempo, sem causar prejuízo à nossa audição, no máximo 5 segundos que a gente consegue ouvir sem começar a atrapalhar. Se incomodar, né? Se incomodar. Porque o nosso organismo, né, é perfeito. Quando a gente começa a entrar num lugar muito alto que nos incomoda, a gente começa a produzir mais cera, nosso ouvido começa a fechar, o tímpano começa a se proteger para justamente não danificar a nossa audição. Então, na parede a gente tem essa opção. Então, um bloco vazado de concreto, ele isola de uma forma. Um bloco cheio, ele trabalha de outro. Quando eu faço uma parede e depois eu reboco ela com um reboco de 3, 4, 5 centímetros, isso também influencia. Então, se hoje eu tenho condição de muitas vezes... eu tenho dinheiro, eu preciso de fazer. Aconteceu um caso engraçado numa igreja, isso há muito tempo atrás, há quase 15 anos atrás. Imagina você olhando a igreja de frente, eles fizeram o templo do lado esquerdo, colado numa parede onde tinha uma casa. E do lado direito, eles tinham 3 metros de área vazia, uma parede, mais 3 metros de área vazia, uma igreja católica. Aí eu perguntei ao pastor, mas por que quando vocês fizeram, então vocês não colaram a igreja do lado da igreja católica? Tipo assim, né? Do outro lado e livraram a casa do vizinho. Mas a gente nem pensou nisso. Falei, pois agora vocês vão ter que gastar uma nota. E foi assim, engraçado que o cara, não sei o que ele era de importante, mas o pastor ficou 3 anos preso em prisão domiciliar.
por conta disso. Ele sofreu um processo, foi um negócio assim, complicado. Gente, não é brincadeira não, o negócio é sério. É sério. Você acaba cometendo um crime, crime ambiental. Sim, crime ambiental. Hoje as leis ambientais estão aí, sempre tiveram, mas passou um tempo hoje está mais rigoroso. Ser mais rigoroso. E eu concordo, a gente tem que parar, nós como os brasileiros, vou fazer um desabafo aqui, de parar com esse jeitinho. O certo é o certo, o errado é o errado em qualquer lugar. Então, a gente tem que entender, cara, se é isso, eu tenho que trabalhar dentro disso. Se as leis do meu país é essa, eu tenho que trabalhar dentro dela. O povo cristão, evangélico, tem que dar o exemplo. Tem que dar o exemplo. Tem que dar exemplo. Não adianta se eu estou fazendo um culto e a minha igreja não está preparada, não está adequada, com acústica, com isolamento perfeito, eu vou incomodar os vizinhos. Sim. E a partir do momento que eu estou incomodando os vizinhos, não adianta eu ir lá brigar. Mas tá perseguindo. Não está perseguindo, ele está num direito dele. Sim. Ele está num direito dele, né? E quem está errado somos nós. Sim. Somos nós. Não adianta a gente querer falar que é perseguição, é coisa do diabo. Não é. Você tem que fazer o trabalho acústico, o trabalho de isolamento da sua igreja para não incomodar as pessoas. Eu tenho um amigo meu que ele é batista e ele mora na frente de uma igreja assembleia e ele falou, Rafael, eu já conversei, já pedi, eles não fazem nada. Então o que eu fiz? Mudei a minha casa, mudei no sentido assim, preparei a minha casa, gastei com a janela melhor. Hoje tá lá, começou o culto, eu percebi que eles estão mais animados, eu fecho a janela, mas assim, acabou, mas é complicado. A gente não é só igreja, assembleia, né? Não, eu usei um exemplo, tá? Não tô falando mal. Não, a gente tem várias congregações batistas, outras, né? Até maranatas, às vezes, né? Sim. Porque... Jardim da Penha ali, nós teve igreja da Maranata que foi fechada no meio de 2 prédios e teve problema. Então, os pastores têm que se prepararem, né? Para poder fazer o trabalho acústico e de isolamento na igreja, porque com certeza alguém vai reclamar. Sim. Alguém vai reclamar, não tem jeito. Mas mesmo se não reclamar, é um conforto para as pessoas que estão lá. Exato, também. É um conforto para as pessoas que estão lá. Então, não é esperar alguém reclamar para fazer, é se antecipar. Eu aprendi muito, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, de conversar com pessoas de lá, que moraram lá, americanos inclusive, e lá eles planejam tudo antes de executar. Eles investem meses em planejamento para a execução ser mais rápida, mais barata e mais fácil. Aqui a gente faz o contrário, a gente vai fazendo... E se der problema a gente vai acertando e acaba se gastando muito mais. Você vê que as coisas mudaram tanto, mas mudaram tanto e vai continuar mudando, né? As leis vão ficando mais rigorosas, não tem jeito. As pessoas vão requerendo mais os seus direitos também, porque antigamente as igrejas colocavam os alto-falantes do lado de fora. Lá de fora. Sim. E o pau quebrava ali, né? Sim. Todo mundo do bairro ouvia o culto, ouvia a os missa, pregando, a missa, a própria missa também. Hoje é impossível isso. Sim, hoje é impossível. Eu não lembro qual a cidade que foi, mas processaram a igreja católica por causa do sino. Do barulho do sino, que toca às 18 horas, o sino da igreja, assim, um negócio que é uma tradição brasileira. Às vezes a gente tá tão correndo fazendo uma coisa, a gente ouve o sino da igreja, rapaz, já deu 18 horas já, sim, rapaz, pastores, pelo amor de Deus. Pastores, líderes, as pessoas estão mais chatas. Também. Hoje, politicamente correto. Hoje você não pode fazer nada. Essa é a grande verdade, né? Também. Não pode fazer nada. Também. Você vai fazer um aniversário do seu filho, às vezes... incomoda alguém. Sim. Passou um pouquinho do horário. Você canta parabéns dentro da sua casa, alguém vai ficar incomodado. Se você mora no apartamento, tá fazendo barulho. Você pisa um pouquinho mais forte dentro do seu apartamento, tá incomodando alguém. E hoje as construtoras se preocupam muito com isso, né? Sim, em 2012, se eu não me engano, se não me falha a memória, foi uma lei que tiveram que fazer esses conjuntos quando começou Minha Casa Minha Dívida, tal. Opa, Minha Casa Minha Vida. Desculpa. E eram apartamentos construídos de forma simples. E aí começou a gerar muito desses conflitos e foi surgindo uma lei na construção civil para que fosse no mínimo de tratamento acústico. E assim, coisas que a gente ouvia falar de
de um vizinho tá ouvindo toda a intimidade do outro casal do lado e tantas coisas que às vezes não é nem a questão de barulho, de bagunça, não. E você tá conversando na sala, a sala do vizinho e você dá a descarga e o vizinho do lado tá ouvindo a descarga. O cara conta até quantas vezes você vai no banheiro. Então, o barulho da descarga descendo pelo cano, vai todo mundo ouvindo até chegar lá embaixo. Até chegar lá embaixo. Então foi feito uma padronização, uma lei para isso, que agora eu não lembro o ano correto, mas ele foi feito justamente para poder regulamentar isso, para parar com esse problema. Porque a gente é bobeira, mas bobeira porque você não mora lá. É bobeira porque você não tá todo dia, toda hora ouvindo a conversa do seu vizinho. Verdade. Então... Mas vamos lá, vamos aqui agora falar um pouco para os nossos queridos amados pastores que estão nos ouvindo agora, que tem lá o seu templo e quer fazer um trabalho acústico, um trabalho de isolamento, né? Tá tendo de repente um problema com os vizinhos estão reclamando e ele olha assim, não vê um horizonte, não vê uma luz no final do túnel. Qual o primeiro passo? Primeira coisa que o pastor tem que fazer é o quê? Não é ir na Vila Rubim comprar espuma, casca de ovo, né? E botar na parede da igreja, porque não resolve. O que ele tem que fazer? De todo o coração, contrate um profissional. Não tem, por mais dicas que a gente possa dar aqui, mas contrate um profissional. Porque ele é a pessoa que vai saber avaliar o seu ambiente, vai saber avaliar aquilo que você trabalha, aquilo que você usa, aquilo que você faz, como é que é o comportamento acústico do seu ambiente, a quantos e como está incomodando. A gente fez chegou a conhecimento nosso como é que as coisas funcionam, né? A acústica é um negócio, como eu te falei, muito engraçado. É uma igreja em Vila Velha que o culto parecia que estava dentro da casa do vizinho. Parecia que estava literalmente dentro da casa do vizinho, mas do outro lado da rua tudo. Mas por quê? Porque certas frequências saíam da igreja pelo teto e tantas outras coisas. O formato da casa do vizinho, o corredor, tudo, amplificava o som e o som parecia que estava dentro da sala dele. Ali o pastor optou por não fazer nada, optou por trabalhar sempre com volume baixo, porque eles já estavam para sair daquele local. Então, não, em vez de investir aqui, vamos ter que investir fora. Mas assim, é complicado. Tudo que a gente vai falar aqui, telha termoacústica, chão, tudo isso é importante. Mas, por exemplo, depois de já construído, eu vou ter que tirar a telha que eu tenho e colocar outra? Eu vou ter que fazer o quê? Então, são situações que não tem jeito. É um profissional que vai dizer. Eu lembro que eu era de uma congregação ali em Jardim da Penha. E aí, é interessante, né? Era de zinco o telhado, igreja de alvenaria, né, e tal, só que o teto era de zinco. Então, o pau quebrava lá dentro, né? Rolava e tal, o som, aquele negócio todo. Só que reconstruíram um prédio do lado. E a gente vendo o prédio crescendo e o culto rolando. Quando as pessoas mudaram para lá, aí começaram a reclamação. Nós tivemos que sair do imóvel. Sim. Tivemos que sair porque estava incomodando bastante. Nessa situação, você pode trocar. Existem, né? Que é o próximo. Que inclusive era alugado, né? Então não compensa, mas, por exemplo, a gente tem as telhas termoacústicas, que são geralmente 3 modelos. Aquela que é chamada EPS, que é de isopor, a PU e a PIR, que são materiais, são espumas acústicas. Essas telhas não são baratas, elas são caras, elas têm de espessuras diferentes. Então, dependendo daquilo que você vai precisar, você tem a espessura. Ela é muito usada em locais porque ela também tem um coeficiente térmico muito bom. Então, galpões onde você guarda remédio, alimentos, essas coisas que você não pode variar muito a temperatura, são usados. E ele tem assim um trabalho muito grande. A gente fez uma igreja aqui na Mata da Praia que era rota de avião. Então, ela foi somada junto a tudo que foi feito para justamente o som... Na época, a nossa preocupação não era nem o som sair. Era a turbina do avião me incomodar também na hora do culto. Mas as duas coisas. Rafael, deixa eu tocar um bloco comercial aqui. Vamos lá. Depois a gente volta para finalizar, tá bom? E se tiver pergunta aí, quem quiser mandar, vamos responder. Acho que o pessoal tá mais prestando atenção, né? E depois você vai deixar seus contatos. Sim. Pra pessoa entrar em contato. Vamos você fazer uma visita lá, de repente, né? Vamos Quando perguntar. Rafael falando um pouquinho sobre acústica, isolamento, acústico também. Tem até uma irmã que falou uma coisa aqui, ó. Boa tarde, minha tia saiu da casa dela por causa do barulho de igreja. A casa dela é colada neles, hein? Eles compraram o antigo prédio de um material de construção e colocaram a igreja lá, mas não fizeram nenhum trabalho acústico nem de isolamento.
Minha casa está a 800 metros da igreja e eu escuto de dentro da minha casa. Olha aí, ó. Importante fazer o serviço de isolamento, né? Não tem jeito. Tem aqui uma pergunta, vamos ver. Boa tarde, a paz do Senhor. Por gentileza, como é que o sonoplasta, ou até o pastor da igreja mesmo, pode ter uma noção mais ou menos se o som está muito alto dentro da igreja? Como ele pode medir esse som, mais ou menos 1 metro quadrado da igreja? Como é que ele pode ter uma noção mais ou menos desse som, se está muito alto, está incomodando as pessoas da igreja? E aí? Bom, Rafael, vamos lá. A gente comentou ali do sonômetro, né? O vulgo decibelímetro. Há várias formas de fazer. Se não esses nos celulares, aplicativos, funcionam? Isso, funciona também. É isso que eu ia falar. Como não tem a função ali de uma medição de cunho punitivo ou de cunho de um laudo, de nada, simplesmente para você ter um controle local, então você pode baixar no seu celular, porque quando a gente fala de uma aferição correta, o microfone tem que ser calibrado, tem que ter equipamento de fato legalizado pelo Inmetro, tudo bonitinho para poder validar. Mas, por exemplo, se você quiser ter uma noção, cara, olha só, no nosso culto hoje aqui nós estamos a 90 decibéis, 92 decibéis, ficou agradável. Vamos trabalhar nesse volume? Então hoje na internet você compra aí R$40, R$35, é barato, não é caro, um sonômetro ou decibelímetro, ou um próprio celular. A questão no Mercado Livre, né? No Shopping. A questão do celular, que às vezes é mais fácil. Hoje eu estou medindo com o meu celular, amanhã eu estou medindo com o seu. Então o meu microfone é diferente do seu. Então você tem variação. Bom é comprar o aparelhinho então, mesmo. Quando você compra esse aparelhinho, é barato. Lógico, existem melhores. Se você for em lojas aí especializadas, você vai pagar uns R$180, R$200. Da Minipa, vou falar a marca aqui, é uma marca um pouco mais... A diferença é que ele vai durar um pouco mais, enfim... Mas eu tenho um para poder fazer a checagem rápida que eu paguei R$40. Às vezes eu chego num lugar rapidinho ali. Então tem diferentes medições, né? Se sexta-feira que vem os ouvintes quiserem a gente voltar, a gente pode falar também alguma coisa a respeito disso. Mas assim, tem algumas medições, mas no padrão, para você ter uma referência, ele serve. Então, investe aí 40, 50, 100 reais que seja para ter um aparelho que procura medir sempre no mesmo lugar. Dentro de uma igreja? Qual é o decibéis ideal? Olha, o cara tá lá com o aparelho lá, com o decímetro, né? Decibelímetro. Ou sonômetro, né? Decibelímetro é o nome comum. Sonômetro... Vamos falar decibelímetro, que é o que o pessoal conhece mais, né? O medidor de decibéis. Isso. Né? Ele tá lá com aquele aparelhinho. Qual é o ideal para uma igreja? Para não incomodar os vizinhos. Não incomodar os vizinhos. Então, se a sua igreja for bem estruturada, tiver um tratamento legal, você pode soltar uma bomba atômica lá dentro que não vai influenciar. Essa igreja que eu falei da Mata da Praia, ela tinha um trabalho de vigília de jovem começando na sexta, mas acho que eu coloquei errado. Não é nem por causa dos vizinhos. Para não incomodar a gente. Os membros estão sentadinhos na cadeira lá. Entre 96 e 100 decibéis. 96 e 100. É um volume que a gente consegue aguentar ali meia hora, 40 minutos, sem começar a ser tão prejudicial no ambiente de igreja que a gente está. Talvez se fosse num ambiente mais descontraído, num churrasco, algum lugar onde as pessoas estão ali conversando, batendo papo, poderia se colocar um pouquinho mais, porque a intenção é outra. Então, às vezes, na hora do louvor, é uma igreja onde a igreja participa mais, canta junto, chega a 100. Uhum. Quando é aquela igreja que é um pouco mais contido, o pessoal sentado, não tem participação, as pessoas não interagem tanto, 96, 98 é um volume aceitável. Mas aí tem qualidade, tem outras coisas. A gente não está falando disso. Estamos falando exatamente daquilo volume. Dentro do volume. Aí se tiver alguém desafinado, alguém rachando alguma coisa... Não tem jeito. Tem que trocar o ministro, né? Tem que trocar o cantor, tem que trocar o levita, o músico. Exatamente. Né? Mas assim, eu acho, pastor, que o principal é você microfonar, cabear todos os instrumentos numa mesa. Sim. Para o operador de áudio que tá lá controle. Na frente, ter o controle. A guitarra tá um pouquinho baixa, vou aumentar um pouquinho a guitarra na aqui. verdade, o bom é que ele não fique na frente, que ele fique atrás ou no meio da igreja, porque ele tem que estar sentindo, ouvindo que
os ouvintes estão ali, as pessoas estão participando. Tem muitas vezes que coloca a mesa de som, bobear atrás do púlpito, bota numa salinha escondida ali atrás. O cara não vai ter noção nenhuma. O cara tá dirigindo o carro pelo porta-mala. Tá. Apesar de que hoje com mesas digitais você tem um iPad, então você pode montar a sua estrutura ali, o rapaz sai com o iPad e fica ali trabalhando com o iPad sem problema algum, com tablet, né? Eu acho muito importante isso, porque se deixar por conta de cada um, vira bagunça. Cada um vai querer mostrar mais seu instrumento. Sim. Aí vai aumentando, aquilo que a gente falou no começo aqui. A gente foi até brincadeira, mas é sério, né? O único que não aumenta é o tecladista, coitado, né? Que tem que ter. Aumenta. Agora tecladista, o baterista senta a mão. Não tem jeito. Baterista, trompete, trombone, que você tem que ter o fôlego, saques. Aí que você sopra o fôlego é complicado. É muito complicado. Mas assim, faça pelo celular. Às vezes, se você tem ali um celular, abre ele, tem aparelhos. É só digitar decibelímetro aí no Apple Store ou no Google Play, que você vai baixar, tem softwares grátis aí. Ou quiser investir num aparelho próprio para isso. Agora, Rafael, também, assim, ainda respondendo aqui o pastor, né, que fez a pergunta, seria interessante também, porque tem igrejas que colocam 2 caixas lá na frente, lá e elas que lute, né? Aí, de repente, o cara tá sentado na última cadeira, não tô ouvindo direito. Aí eles aumentam. Aí quem tá do meio para frente sofre. Então é interessante colocar um pouquinho mais de caixa no meio da igreja, né? Uma distribuição. Distribuir o som, ou ter caixas que vai chegar até o final. Aí já vai no projeto de áudio. Já não a acústica influencia, mas já é uma questão de áudio. Se você tem uma galeria e não tem caixa embaixo, não tem um delay, a gente chama de delay embaixo para poder chegar o som ali, ou caixa de reforço, né? Eu chamo assim. Então, assim, é importante sim você ter o seu som distribuído. Então, para justamente isso. Às vezes essa caixa ela vai ficar até imperceptível, que ela vem só para somar com o som da caixa da frente. Que você é engraçado que a gente otimizou uma igreja uma vez e um irmão chegou para mim e perguntou: Rafael, tem certeza que essa caixa aqui tá ligada? Eu falei: tá, mas você tá ouvindo o som? Não, perfeitamente. Falei: ela tá ligada. Né? Ela falou: não, mas quando eu passo eu não percebo. Eu falei: tá, mas ela tá fazendo a função dela. Porque a função dela não é você ouvir 2 sons dentro do ambiente. Eu não tenho que ouvir um som vindo da frente e um som vindo de trás. É uma coisa só. Quando você pega Jesus Vida Verão, Vou dar um exemplo. Antigamente era maior, hoje agora encurtou, mas antigamente a gente coloca torres de delay, que eram caixas, eu ficava ali 300, 400 metros de pessoas, tinham a caixa no meio ali para poder suprir aquele povo atrás ali. É justamente para isso. Você ouve como se o som estivesse vindo da frente, só que ele traz um reforço só para poder chegar ao som. Então você tem que fazer um atraso nela, tem configurações que tem que ser feitas, mas é justamente para isso, para melhoração. Ou seja, você diminui o volume no geral e atrás ela chega com qualidade para quem está atrás, ouça igual como se estivesse na frente. Ei, boa tarde, eu moro a 4 ruas de uma igreja mais próxima da minha casa, aqui em Soretama. A igreja aqui, o pastor, o som é tão alto, que acho que ele não percebe. Eu escuto todo dia o culto dentro da minha sala. Né? Deu uma risadinha aqui. Então, assim, às vezes é bom, às vezes não é bom, né? Depende, né? Quando eu treinava bateria em casa, eu desmontei meu quarto e fiz um estúdio. Eita. Só que não tratei, não fiz nada. Só fiz o estúdio assim, montei a bateria, botei 2 caixas de som, um contrabaixo, os instrumentos. Às vezes eu pedi para um amigo meu dar a volta ali, passar na Paulino Miller ali, passar por trás do Alberto Torres ali. Ele falou: Rafael, dá para ouvir você tocando no Alberto Torres. Eu sozinho tocando bateria, imagina. Tô arrebentando, tá tranquilo, né? Tá até incomodando todo mundo. Faltando 9 minutos aí para as 4 horas da tarde, agora faltando 8, vamos chegar aí às nossas conclusões, para a gente poder estar encerrando, Rafael. Vamos lá. Nossa primeira participação aqui, falando sobre revestimento, sobre acústica e sobre isolamento. São 2 coisas diferentes, né? Na verdade, acústica e isolamento. O tratamento e o isolamento é diferente. Tudo faz parte da acústica, mas o isolamento e o tratamento são coisas diferentes. Tem gente que usa, a gente falou em drywall, né? Drywall. Isso. Tem gente que usa aqueles compensados, né? De madeira? Madeira. Sim, compensado naval também pode ser. Tipo uma caixa de som, né? Sim. Mete um carpete por cima. Cada produto ele tem um coeficiente acústico que a gente chama, seja de absorção, seja de reflexão.
Então, todo do concreto, ferro, tudo. E vai depender também da grana que a igreja tem para investir, né? Para investir. Às vezes não tem... um amigo meu fez um trabalho numa igreja em João Neiva. Ele usou madeira de pinos, espuma e tecido. E ficou bom. O pastor gostou muito. Só que ele avisou, pastor, infelizmente são produtos inflamáveis. Tem então, o senhor está de acordo? O senhor está ciente? O senhor autoriza? O senhor tem ciência que se passar um bombeiro aqui e ver... ele pode pedir para o senhor retirar isso tudo? Existem soluções que tem um produto chamado CKC, que você aplica nele, que tem validade por 7 ou 9 anos, que os bombeiros aceitam, que ele é um produto que ele diminui a inflamabilidade dos produtos. E ele não atrapalha na acústica do material. Interessante, né? Então, às vezes você tem um produto, você aplica esse laudo, aplica esse produto e tem um laudo, e aí você apresenta o laudo. O importante também, né, Rafael, se for usar os produtos mais inflamáveis assim, não colocar fio, né, na parede. Sim, porque são coisas que podem dar um curto, né? e pegar fogo. A gente coloca uma tomada lá, o irmão liga um celular, esquece, pega um fogo. Então, assim, o interessante é não colocar fios nas paredes laterais que estão revestidas com esse tipo de material mais inflamável, né? Sim. O ideal é que não use. O ideal é que não use. Mas se tiver que usar, por quê? A gente não quer que aconteça, mas se acontecer numa hora do culto, no Brasil... Quantas vezes eu ou você já tivemos treinamento de pânico, numa situação de pânico? Quantos treinamentos nós já tivemos na vida disso? Nunca. A gente não tem aqui. Nunca. Então entra todo mundo em desespero, quer todo mundo correr, todo mundo olha pra porta, olha pra porta, quer sair correndo em pé. Então você tem gases tóxicos ali, fumaça, um monte de coisa que você vai inalar. Enfim, é uma situação bem complexa que a gente não quer que aconteça. Mas... Bom, meu brother, infelizmente chegamos ao final. É isso aí, agradeço muito. Você deixasse seus contatos para que as pessoas, os líderes, pastores que queiram se aprofundar mais no assunto, né? E obter aí uma como é que fala? Consultoria, né? Que entre em contato com o Rafael. Qual que é os seus contatos aí? É o 27 99964 9609. Rapaz, 9964 9609. Não é difícil não, né? Não é uma de 9, mas é redes fácil. Redes sociais. Todas as minhas redes sociais profissionais, elas @masterdb, D de dado, B de bola, sound, SOUND, de som, né? Sound em inglês, MasterDB Sound. Isso. Inclusive, esse material que a gente está gravando, você falou da minha parafernália toda aqui que a gente ligou. O aparato, não, mas ela está gravando aqui, tá? E aí nós vamos disponibilizar no meu canal no YouTube. Aí tem os documentos aí. Isso, fotos, né? A gente fez uma apresentação aqui no PowerPoint. E aí nós vamos colocar essas imagens lá no YouTube. MasterDB Sound. MasterDB Sound. YouTube, Facebook, Instagram, todos eles. MasterDB Sound. Tá bom, pessoal? É isso aí. Rafael, obrigado aí pelas informações, né? E vamos marcar uma próxima. Pra gente falar um pouco mais sobre outros assuntos. Se a turma tiver perguntas, pode estar passando. Traz também assim, o nome, talvez até valores, né, de alguns materiais. Talvez, quem sabe. A gente pode pesquisar no mercado aqui, empresas. Para ajudar. A gente tem um Cachoeiro de Itapemirim aqui, uma empresa que foi aberta há pouco tempo, especializada em material acústico. Para a gente ter uma noçãozinha, né, de quanto um pastor pode gastar, de quanto ele tem que se disponibilizar para poder fazer um trabalho razoável dentro da sua igreja. Não, dá para fazer coisa boa, não investindo muito. Agora, o importante mesmo é você entrar em contato com o Rafael, né? Entrar em contato com ele, marcar de repente, agendar um horário para que ele esteja visitando aí a sua igreja, dando uma olhada, né? Porque a melhor coisa é ir lá ver. Sim, e eu gosto de chegar de surpresa na hora do culto. Porque às vezes quando a gente fala, o pessoal fala, não, segura a mão aí, que não sei o que. Tem que ser na hora do culto mesmo, né? É na hora de surpresa, às vezes eu chego de surpresa na hora. Rafael, obrigado, irmão. Nada, eu que agradeço. Fala o seu telefone de novo. 927, né? 99964 9609. Beleza. DB MasterDB Sound. MasterDB Sound. As redes sociais. Entra aí que você vai ver coisa bacana lá. Falou, gente. Falou, Rafael. Valeu, Vaguinho. Um abraço a todos.
Faltando 3 minutinhos para as 4. E aí, galera, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa entrevista na rádio. A primeira vez que fizemos entrevistas em rádio. Um pouquinho nervoso, tremendo. Na edição do vídeo ali, eu acabei ouvindo algumas coisas que eu falei, coisa com pressa, fugir a palavras. Teve uma hora que eu fui falar mais e melhor. Eu falei rápido, mais melhor. E por aí vai, mas acontece, é a primeira vez. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Foi apesar de ter sido quase 1 hora, mas o tempo parece que voou. Então, por favor, não deixe de se inscrever no nosso canal. Isso vai aparecer aqui para você se inscrever. Então vai lá, vai embaixo aqui agora, se inscreva no nosso canal. Clique no joinha se você gostou ou se você não gostou, é muito importante pra gente. Deixe a sua interação e teremos outros vídeos. Beleza? Aquele abraço e conto com você. Até mais. Tchau, tchau.